Olá, pessoal! Está no ar o A10Cast. A partir de agora, você segue com a gente na tela da TV Antena 10. Mas você já sabe, durante a semana você pode acompanhar nossa entrevista nas redes sociais da TV Antena 10, no nosso canal do YouTube e também no a10mais.com. Então vamos a partir de agora com essa entrevista que eu sempre adianto vai ser incrível aqui no nosso A10Cast. Olha, todo mundo pensa que para você ser um bom profissional você tem que ser o melhor, né? Aquele que se destaca. Quando a gente pensa em um bom médico, a gente pensa que é aquele médico que consegue salvar o maior número de pacientes. Um jornalista, a gente pensa que é aquele que tem os melhores furos, as melhores reportagens, que conta as melhores histórias. Um advogado, a gente pensa naquele que ganha as melhores e maiores causas. Realmente é importante na vida profissional você sempre procurar ser o melhor. Mas a gente sabe que hoje em dia só isso não conta. É preciso estar presente também nas redes sociais e ser o melhor na comunicação, ser um bom comunicador e estar presente nas redes sociais. Hoje, as redes sociais são um ponto ali fundamental na construção de carreira. E tem muitos profissionais das mais diversas áreas buscando as redes sociais. A gente vai tratar sobre esse assunto hoje. E para discuti-lo, eu recebo aqui alguém que está se destacando bastante como advogado, mas ao mesmo tempo um influencer de comida. Você já ouviu falar sobre esse termo? Influência de comida, a gente já pensa que é aquela pessoa que come bem e come de graça, né? Que não paga pelo que come. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, eu converso então com Geoffrey Saraiva. A partir de agora, seja bem-vindo aqui ao nosso A10Cast. Muito obrigado pelo convite e te parabenizar por não ter errado meu nome, que todo mundo erra. Teve uma hora que eu pensei se era George. Eu fiquei ali pensando, aí depois, não, é Geoffrey. Geralmente as variações são George, Geórgio, Jofre e Geófilo. Ah, pois eu estou de parabéns, acertei. Obrigada, Geoffrey, pela sua participação aqui, a sua presença ilustre no nosso A10Cast para falar sobre esse tema, que é um tema bastante atual, né? As pessoas hoje em dia, praticamente a população em geral está nas redes sociais, né? Vivenciando as redes sociais. E hoje elas têm um peso também na nossa formação como profissional, né? Um profissional que não está nas redes sociais, ele não é visto. Você começou a se destacar como influência de comida, né? A gente vai usar aqui esse termo. Você vai até os restaurantes, né? Come, ali prova os pratos e depois você dá o seu aval, né? Sobre a qualidade do atendimento, né? O ambiente. Como foi que surgiu essa história de ser uma influência de comida? Isso surgiu de forma despretensiosa em 2015. Naquela época não tinha rede social pessoal, estava sem... E eu queria ter uma rede social para falar. Eu sempre gostei muito de conversar. Apesar de ser um pouco tímido, eu sempre gostei de conversar. Em algumas situações eu sou tímido e outras não. Eu sei como é isso. E aí, naquele momento, eu não tinha rede social. Eu só tinha um canal no YouTube que eu falava de temas jurídicos. E eu vi que eu tinha dificuldade. Em 2015, era tudo mato assim, no mercado. Você não via uma rede social com uma pessoa falando de locais. E naquele momento eu vi que tinha uma necessidade do mercado de criar uma rede social que eu pudesse falar sobre as minhas experiências pessoais e indicando o preço do que eu consumo, o local, algumas comodidades do local, se tem espaço kids, questão do banheiro, se tem acessibilidade, esse tipo de coisa. Porque não tinha naquele momento. Eu fui criando conteúdo, até então não tinha nem voz e nem rosto, só tinha mão. O pessoal só via minha mão, ninguém sabia quem era, quem é esse cara. Ah, você não apareceu? Não aparecia. Só o prato? Era foto, não tinha... Naquela época foi implementada a ferramenta dos stories, né? E aí era só o prato, era foto, tinham poucos vídeos naquele momento. E aí eu achava também que poderia atrapalhar a minha atividade como advogado. Porque naquela época eu estava estudando para concurso e estava voltando para a advocacia. Né? Isso já faz 2 anos depois, 2018. foi quando eu comecei a aparecer. Demorei uns 3 anos para aparecer, resumo da história. E aí eu achava que fosse atrapalhar.
Mas não era timidez, era mesmo esse medo de impactar na área jurídica. Na verdade, eram duas coisas, sabia? Eu tinha vergonha de fazer atividade, sei lá, vergonha de timidez mesmo. Eu era travado. Sim. E eu não queria mostrar meu rosto. E depois eu comecei a mostrar a voz. Olha, pessoal, que legal. E de repente apareceu o rosto. Deus, esse cara aí eu não sabia, eu conheço ele de vista. Ou é meu amigo, ou não é meu amigo, enfim. E aí apareceu e aconteceu. E as pessoas foram gostando da forma que eu fui conduzindo a página. Então, eu tenho uma linha editorial bem formatada, que é, hoje eu não falo mal dos locais, é a minha proposta. Porque a audiência é alta, se eu for falar mal do local, eu vou ajudar um local a afundar. Então, o que foi que eu fiz? Quando eu não gosto, ou tenho uma experiência que não é legal, eu prefiro não postar, deixar pra lá, do que realmente postar de forma negativa ou pejorativa. Tem perfil que gosta, a linha editorial é diversa, tá tudo bem. Da audiência. O meu é desse modo, tá tudo bem também no meu modo de ser. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É isso. Agora, você já passou por uma situação, por exemplo, já aconteceu comigo, né? Eu acompanhava uma página, né, em que tinha ali uma influência de comida, e aí eu vi um restaurante que eu não conhecia, aqui em Teresina, a pessoa indicou a comida maravilhosa, e eu disse, eu vou. E aí cheguei lá, odiei o atendimento, a comida era muito boa, mas o atendimento do local, péssimo, e eu fiquei irada com o influencer. Aí deixei de seguir a pessoa. Eu fiquei com tanta raiva que eu deixei de seguir. Eu comecei a seguir o restaurante quando a pessoa indicou. Eu deixei de seguir o restaurante e deixei de seguir a pessoa. Eu não mandei, dei uma mensagem para a pessoa. Eu também disse, não vou mandar não, mas fiquei com raiva. Eu deixei de seguir lá a pessoa. Já aconteceu esses casos com você, de pessoa mandar mensagem revoltada pela sua indicação? Acontece com certa frequência, mas assim, quando nós somos convidados, a gente faz uma curadoria de local. A gente pede cardápio antes, o que é que tá rolando, qual é o prato que é legal. A gente vê a rede social se tem reclamação, o local aqui tá bacana. Porque assim, não tem como nós prevermos o futuro. Já aconteceu, acontece até, a gente vai para um local, o local não estava legal no passado, se organizou, mudou a administração, mudou o corpo de funcionários, fez ajuste na cozinha, enfim, o local melhorou, mas tem gente que foi há 2, 3, 4 anos atrás, ainda tem trauma. E aí quando vê a postagem, é agora que eu vou falar mal, é agora que eu vou descontar minha raiva. Acontece, entendeu? E você deixa lá o comentário? Eu não apago comentário, eu só apago quando é coisa muito ofensiva, né? A pessoa vai xingar outra, vai ameaçar outra, fazer alguma loucura dessa. Eu tenho que fazer essa moderação. Mas se a pessoa falar mal, ali é a oportunidade, quando a gente faz o nosso trabalho, é a oportunidade do restaurante colocar a casa dele a escrutínio público. Ele está lá, é uma pesquisa de satisfação. Se o pessoal, muita gente reclama, se for uma dúvida, uma reclamação assim aleatória, ok, talvez seja uma situação pontual. Mas se tiver muita reclamação, talvez seja a hora do proprietário repensar o que está fazendo, pegar aquele ali e trazer uma melhoria do estabelecimento, até para que ele possa ter uma continuidade de negócio dele. Então, essa é a proposta, por isso que eu não apago comentário. E aí todo mundo pensa, é aquela pessoa que come de graça, come bem e come de graça, né? Realmente você chega ali, né? Tem esse contato. Como é feito esse contato com o pessoal, o dono da casa, do restaurante, para que você possa ir lá avaliar o prato e avaliar também o ambiente? Hoje eu tenho uma agência de publicidade. Ela é uma agência constituída, tem funcionário, tem gente que depende financeiramente do nosso trabalho. Então, a gente tem uma responsabilidade a título de negócio. Quando o estabelecimento tem interesse em ser veiculado, a gente finaliza nossos termos, como funciona a nossa contratação, e tem uma equipe de filmagem que nos acompanha. Tem editor, tem videomaker, que são pessoas que que dependem desse ecossistema funcionar. Então, vai comer de graça? Faz parte do negócio, faz parte do business, mas eu tô ali trabalhando. Claro. Então, assim, tem muita gente que pensa que é uma grande brincadeira. É uma grande brincadeira? Talvez seja também. Brincadeira séria. Mas é uma brincadeira séria, que tem gente que depende do nosso negócio e tem estabelecimento que precisa do nosso serviço. Claro. Porque se você for caminhar em qualquer lugar hoje, para onde as pessoas estão olhando? Então hoje a internet tem muito aquela disputa de atenção. Fatura alto, quem tem a atenção das pessoas. Então eu consegui traduzir isso em rede social e replico isso em outros negócios que eu tenho. Eu tenho um perfil de advogado, eu tenho um canal no YouTube que é monetizado, eu consigo receber, lá eu falo de temas aleatórios. Eu tenho outro canal no YouTube que é um canal chamado Canal Dark, que não tem rosto, que também é monetizado. Sim. Então assim, modéstia à parte, eu faturo com audiência. E hoje? E sem patrocínio público, e é isso. Você fatura mais com esse trabalho das redes sociais ou com a advocacia? Com a advocacia, muito mais. Apesar de eu gostar muito de fazer a questão da rede social, de comida, de indicar locais,
eu faturo muito mais na advocacia. E, graças a Deus, a minha equipe do escritório de advocacia é uma equipe muito boa. Uma equipe bem formatada. Hoje nós temos clientes em todos os estados do Brasil, com exceção de Roraima. Não temos clientes ainda em Roraima, mas a presença digital do meu escritório é muito grande. É a sociedade de advogados instituída, a minha esposa é minha sócia. E muita gente pensa, né? O cara vai lá postar comida, a grande brincadeira. Cara, eu sou advogado, eu resolvo problemas de milhares de pessoas. E nós temos milhares de processos protocolados. Então, é isso. É bom demais. Agora, eu quero entender como é que você faz essa divisão, ou divisão não, melhor, né? Porque como profissional você não divide, né? Como profissional você une essas duas áreas, né? Como é que você consegue ali explicar para o seu cliente? O cliente leva um choque, né? Eu estou contratando um advogado, mas aí ao mesmo tempo ele vê, esse cara influencia. Isso não dá um choque para o cliente ali? Ou não vem aquele preconceito que o pessoal tem com influência? Fica assim, será que esse advogado é bom? Pode ser que ocorra esse preconceito em relação à qualidade do advogado, mas não chega até mim. Eu acho que a pessoa... Ninguém chegou falando. Não, acho que quando a pessoa tem essa ressalva por eu ter um outro ofício, ela nem me contrata, ela nem chega perto. E tá tudo bem, eu entendo a posição delas. Se ela não tiver interesse em me contratar, vida que segue. Modéstia à parte, eu me acho um profissional excelente, mas tem cliente que entende que o cara não pode ter dois ofícios. Ok, pra ele. Tem cliente que... Eu tenho um perfil no TikTok de direito, tem 2 perfis lá, na verdade, são bem movimentados. Tá. E vez ou outra, alguém comenta: poxa, gente, ele estava falando de uma picanha um dia desse, ele já está falando aqui de reclamação trabalhista, que é isso? Então o pessoal fica confuso, mas faz parte. Inclusive, como meu escritório, apesar dele ter duas sedes físicas, no escritório, pessoas trabalhando, e a entrada virtual é muito grande, talvez o meu escritório, modéstia à parte, seja o escritório de advocacia com a maior base de seguidores do estado do Piauí, talvez do Nordeste. Se eu for somar nossas contas, tem 200 mil seguidores do escritório de advocacia. É muito seguidor. Sim. A gente está presente em Kawaii, TikTok, YouTube, Shorts, Instagram, menos o Twitter. Mas, enfim, como a base de clientes é bem dispersa a nível de capilaridade, de estado de cidade, a grande maioria dos meus clientes de 2023 para cá não sabe que eu sou influencer. Eu senti isso em menos o Twitter. É porque o Twitter eu só tô lá para curiar Ah, tá. assuntos de política. Ah, é isso. Eu sabia que era isso. Agora, E a primeira notícia tá no Twitter, né? claro, Aí eu tô lá só para acompanhar as notícias, acompanhar alguns jornalistas aí aleatórios, acompanhar a mídia estrangeira também que eu gosto, e eu acho que a notícia chega mais rápido lá. Então eu sou viciado em notícias, eu tô lá sempre acompanhando. Agora, nesse começo, você falou que começou em 2015, né? Você até usou a expressão dizendo, era só mato, né? Foi ali desbravando esse território, conhecendo também, né? Aí vem as tecnologias, foram avançando e as facilidades foram surgindo ao longo do tempo. Mas no início era mais difícil. Como foi, por exemplo, para a sua família? Seu pai e sua mãe esperavam você se formar em direito, né? Ser aquele advogado tradicional, vamos dizer assim. De repente você começa a seguir por esse caminho de ser influencer, né? Como foi essa recepção dos amigos, da família, né? Em ver você ali se preparando para ser um advogado, mas seguindo esse caminho de influencer? Meus pais ficaram felizes. De verdade. De verdade. Minha mãe adora sushi, então quando eu morava com ela, eu sempre recebia sushi, hambúrguer, pizza. Mas assim, se tu fores observar, Lídia, a grande felicidade dos pais está na autorresponsabilidade dos filhos. A partir do momento que o filho se sustenta, é honesto e respeita os pais, não importa a profissão do filho, não importa a profissão, não importa a opção sexual. Agora, quando a pessoa é responsável pelo que faz. Eu morava com meus pais aí em 2015, eu tinha um ótimo carro. Eu pagava todas as minhas contas. Ah, então você já estava do direito atuando. Claro, eu comecei a advogar em 2011. Quando eu Já estava formado. Em 2015, eu já tinha 2 mil processos protocolados. Eu já tinha uma ótima renda financeira. Já tinha uma carreira mais ou menos consolidada. Bem novinho, mas eu tinha um carro maravilhoso, eu tinha dinheiro para viajar. Eu sempre tive uma vida financeiramente bem abonada. Por quê? Meu pai é um militar aposentado, oficial. Sempre teve um salário razoável, mas sempre tivemos o básico, mas muito bem variado. Tive alguns luxos, casa própria, uma casa muito boa, com quintal. Eu tive um carro antigo que eu dividia com meu irmão na época da faculdade, mas nunca nos faltou nada. Então meu pai deu o caminho perfeito para nós
construímos nossas carreiras. Sim. Então eu fiz direito por indicação do meu pai, porque o jovem quando está no terceiro ano, no meu caso, eu no terceiro ano não sabia o que ia fazer. Aham. Meu filho faz direito aí, que é um curso bom, acho que dá um dinheirinho. Tá bom, pai, o senhor que manda aí, me bancou, eu lhe respeito. Eu vou pagar essa faculdade. Pagou minha faculdade, Aham. me formei, tive a sorte, a graça, a inteligência de conseguir bons clientes e comecei a advogar. Eu tinha 2.000 processos protocolados, eu me sustentava, fazia boas viagens, assim. Então, o pai, quando vê o filho estabilizado financeiramente, Dando certo. é uma preocupação a menos. E quando eu comecei a criar o conteúdo, aí ele achou fantástico, porque ele é uma grande diversão para ele. Inclusive, ontem nós tivemos uma postagem, ele e minha mãe nos acompanhou, me acompanhou na postagem, na visita, eles adoram, é bem legal isso. Então, assim, eu virei advogado por indicação do meu pai, eu consegui a vitória na profissão, e meu pai ficou feliz, e ele também ficou feliz pelas minhas escolhas. E hoje E também tá dando certo, né? E hoje ele tem grande satisfação. Ele fala, meu filho, é do Comidas e Lugares aqui, o Instagram dele, você conhece, tem 200 mil seguidores. Sabe aquele pai coruja? Ele é muito feliz, e minha mãe também. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo. Agora, você disse que começou aí no direito, que o pai indicou, né? É uma profissão boa, todo mundo sabe que se você conseguir se destacar como profissional, você consegue realmente ter um retorno financeiro muito bom, né? Mas hoje você se encontrou no direito? Ou essa parceria aí com a vida de influencer é que complementa essa realização profissional? Olha, eu me encontrei no direito, sabia? Porque é muito gratificante a transformação que eu consigo. Todo dia eu rezo, quando eu começo minha atividade, eu peço inteligência e sabedoria para resolver os problemas das pessoas que me procuram. O advogado é o profissional que resolve problemas dos outros. Claro, ele tem seus problemas, mas em regra ele resolve dos outros. Ele faz com que o cliente não perca dinheiro. Ele coloca dinheiro no bolso do cliente. Entre essas atribuições do advogado, a grosso modo, claro que existem várias outras, mas é essa. Então, quando um cliente me procura e confia um problema dele nas minhas mãos, na minha inteligência, na minha sabedoria jurídica, e eu consigo atendê-lo, eu fico muito feliz. Quando você consegue transformar vidas. E mais, eu ganho dinheiro com isso. Olha que negócio fantástico. Eu tenho a inteligência para resolver o problema de uma pessoa que me procura. E a pessoa confia em mim, um assunto pessoal dela, um assunto que machuca e eu consigo trazer a solução. Sabe? Isso é muito bom. Eu adoro fazer isso. Você falando aí, eu fiquei pensando, poxa, eu fiz 4 semestres de Direito. É um curso bom, eu gosto. Por que eu não terminei? Dá tempo de voltar ainda. Eu digo mais. De repente, fica até fixado aí para a turma. O curso de Direito é o curso de maior retorno financeiro que existe no mercado. Se tu for comparar uma faculdade de Direito, o preço de mensalidade, fazendo uma análise bem seca da coisa, administração, contabilidade, enfermagem, terapia, odontologia, é o curso mais barato, mas que pode trazer um maior retorno financeiro. Porque o teu rendimento é feito com base na tua sabedoria. Mas você tem que estudar de forma assertiva, não é estudar qualquer coisa. As pessoas não contratam um advogado porque ele é um expert em ações de constitucionalidade. A pessoa contrata um advogado que quando ele sabe resolver algum tipo de problema. E quando é que você fatura alto? Quando você sabe se posicionar da maneira correta. Por isso que eu criei 3 perfis falando só sobre advocacia. Em um eu falo sobre direito civil, que é uma das atribuições do escritório. Eu falo um pouquinho também sobre precatórios, que eu também tenho um negócio que versa sobre precatório. Tem um que eu falo sobre direito bancário e imobiliário, voltado ao consumidor. Atraso de obra, distrato, dano de obra, cobrança devida na compra de imóvel na planta, multipropriedade, rescisão. E também um perfil de direito do trabalho, que eu falo de direito do trabalho e previdenciário. Então, assim, eu consegui mitigar as plataformas e cada base de seguidor, eu tenho um seguidor interessado em determinado nicho de atuação. E o detalhe, eu sempre estou falando. Todo dia eu estou gravando vídeo. Por quê? Porque eu tinha uma dificuldade muito grande na oratória. E eu não queria gastar, assim, para me tratar. Eu achava que... Porque eu usei muito tempo aparelho nos dentes. Eu acho que isso atrapalha um pouco a minha dicção. E aí, a forma que eu encontrei para tentar me comunicar melhor foi gravar muito, falar muito. Inclusive, tem um vídeo no YouTube de 6 minutos, 8 minutos, 10, falando. Sem teleprompter, falando. Treinando ali. Treinando, direto. E eu... Já fica essa dica aí pro pessoal que tem timidez, que tem medo de falar em público, né? Já fica essa dica também. E se você não tivesse enfrentado essa timidez, não tivesse ali se colocado na frente de um vídeo, né, nas redes sociais, você acha que a sua repercussão como advogado do seu escritório, que hoje você coloca, né, que tem praticamente todos os estados do Brasil ali, clientes, né, você acredita que esse resultado seria diferente? Seria. O sucesso do meu escritório está totalmente ligado à minha capacidade de dialogar com meus clientes e possíveis clientes. Se eu não soubesse dialogar
falar o assunto certo, falar na entonação correta, rotação da voz, falar assuntos de interesse, e não ter esse número de clientes, essa capilaridade em processos no Brasil. E, claro, isso iria repercutir na minha questão financeira, né? Então, aprender a me comunicar e a estudar temas que sejam relevantes da minha audiência foram comportamentos cruciais para o meu sucesso, sabe? Tipo assim, talvez 70%, 60% talvez. O resto, claro, veio do conhecimento jurídico, porque se você souber falar e não saber do que está falando, você vai ser um mero repetidor de palavras sem nenhuma bagagem teórica. Mas quando você sabe, você consegue aliar. E claro, tem conteúdo que eu faço que performa muito bem, tem conteúdo que não performa. Teve um conteúdo aqui que eu gravei, que eu falei de uma empresa que controla determinado recurso natural da cidade, eu não vou falar o nome, e teve 50 mil visualizações no Reels para um perfil de advogado. Porque é o assunto do momento também, né? Exato. Teve outra demanda que eu falei sobre o golpe do Pix. Captei aqui a mensagem. Sobre o golpe do Pix. Eu falei sobre o golpe do Pix no meu perfil do escritório. Eu tive 9 milhões de visualizações no Reels. Gerou aí uns 500 clientes. Aí se tu for colocar uma média de honorários, quanto é que geram aí 500 processos de honorários? Um vídeo sem patrocínio, só falando um assunto interessante, um assunto útil e um assunto prático. Então, saber falar fez a diferença na minha vida. E aí eu aplico também saber falar no Comidas e Lugares. Por exemplo, lá tem mais de 1000 postagens. E toda postagem tem legenda. Eu escrevo todas as postagens. Deixa eu perguntar, você é que faz a edição, você disse que tem uma equipe, né? Mas essa questão da edição, você está ali participando? Eu participo. A gente tem um diretor de gravação, né, que faz o roteiro, e a legenda sou eu que escrevo, sem IA. Eu que escrevo. E por que eu prefiro escrever? Para exercitar meu português. Eu preciso aprender a escrever. Advogado tem que ter um senso de criatividade aguçado. Faz, não faz? Faz, mas aí existe de quantos anos pra cá? 3? Eu advogado 12. O Comidas e Lugares desde 2015 eu escrevendo legenda. Então eu não quero me infectar com a IA para não me tornar... para não me travar. Eu prefiro eu mesmo fazer para não ficar travado. A IA tem vários recursos? Tem. A IA ajuda quem quer, mas eu não quero. Eu quero eu mesmo ficar fazendo as produções, porque assim eu fico melhor a cada dia que passa. É o futuro do profissional da área jurídica, com o advogado, né? Essa questão de também trabalhar, buscar desenvolver a sua capacidade de comunicação, não só para a área jurídica, mas para todas as profissões, né? A gente vê médicos que são excelentes, engenheiro, arquiteto, em todas as áreas, mas aí aquela pessoa sempre trava na hora da comunicação, né? E a impressão que a gente tem é que muitas vezes essas pessoas são muito boas, mas elas não conseguem criar essa autoridade dentro do mercado, porque falta essa comunicação. É bonito a pessoa que fala bem, né? Uma pessoa que consegue ter clareza no que ela quer, consegue ter clareza no pensamento dela, na construção de uma ideia, e quando ela faz o terceiro, entender. A minha profissão, advogado, é uma das profissões mais reguladas que tem no mercado. Pra você ter ideia, eu não posso mostrar meus próprios resultados. Eu não posso mostrar a sentença. Já tem outra profissão que pode mostrar o antes e depois. Por exemplo, tem profissão que pode pôr outdoor. Advogado não pode pôr outdoor. Então, a minha profissão é muito regulada. Então, dito isso, eu tenho que organizar muito bem a forma que eu vou me comunicar, a forma que eu vou tratar um assunto, que é um assunto chato, eu confesso. Você falar sobre leis e julgados e súmulas é um assunto cansativo, enfadonho, mas eu tenho que trazer esse assunto chato e trazer na linguagem de quem pode me contratar. Você tem que ser intencional no que você faz. E o meu foco em rede social hoje é explicar às pessoas sobre os direitos delas e, claro, com isso, ter mais clientes. E tem uma série aí de regulações que a própria ordem, né, a OAB, ela impõe ao profissional, né, nessa questão dessa autodivulgação, né, do advogado, dos escritórios. E a gente já acompanhou algumas polêmicas. Aqui no Piauí, né, já teve uma profissional, né, que gerou uma grande repercussão nacional, né, depois que tentou fazer ali um vídeo de brincadeira, né, com a questão de agressão contra as mulheres, né, e aí pegou muito mal. Depois ela teve que se retratar, aquela confusão toda. A ordem tem ali questões específicas de como esse profissional vai se posicionar nas redes sociais? Olha, como é que eu te falo? Tem um estatuto da advocacia, tem um código de ética. Ele é muito abstrato nos seus tipos. Por exemplo, advogado não pode
se comportar de forma antiética. O que é antiético? É muito... Mas existem alguns ditames. O advogado, em regra, não pode mostrar os resultados, não posso mostrar uma sentença. Olha, pessoal, essa sentença aqui do escritório, R$ 10.000. Eu não posso fazer isso. Pode falar de valores, né? Não posso falar de valores dos meus processos, eu não posso. Eu não posso identificar meus clientes. Pessoal, aqui é o seu Raimundo, teve um ganho de causa. Eu não posso fazer isso. Então, assim, existem algumas limitações que eu não posso fazer. Mas existem várias outras que eu posso exercer. E, claro, existem temas sensíveis. Esse tema foi um tema muito sensível. A agressão contra a mulher é muito sensível. É um tema muito sensível, mas, assim, qual é o ponto? A vida não é uma linha reta. Todo mundo erra. Todo mundo incorre em algum tipo de ato que não queria aquela consequência. Eu também está aprendendo a usar. Todo mundo está aprendendo. A se expor. As pessoas estão aprendendo a se expor. Então, assim, qual é o ponto? A vida não é uma linha reta. Não é um ponto fora da curva que vai acabar com tua carreira ou vai acabar com tua vida. Tá tudo bem, errou, continua, se retrata, pede desculpa, a vida continua ajudando as pessoas. É assim que funciona. Você já teve medo, gravou um vídeo e ficou assim receoso? Esse vídeo aqui pode dar polêmica, esse vídeo aqui pode causar uma repercussão e ali me atrapalhar, causar algo negativo dentro ali na convivência com os colegas, ou a OAB pode começar a ficar de olho em mim. Já teve uma situação assim? Não, já, por exemplo, quando eu posto coisa contra banco... Não, desculpa. E o vídeo viraliza, geralmente o funcionário de banco fica brigando nos comentários. É normal, tudo bem. Quando eu posto algo sobre construtora e viraliza, geralmente o pessoal que é ligado à construtora, ou corretor imobiliário, vem brigar nos comentários. Tá tudo bem. Mas nunca me atacaram assim diretamente, sabe? Nunca. Geralmente tem uma outra pessoa que fala que o Geoffrey é advogado, eu nem sabia que ele é advogado, ele é um blogueirinho e tal, mas tá tudo bem. A pessoa tem esse, sabe aquele comentário chamado passivo-agressivo? Uhum. Ela fala, Geoffrey, eu não tô tão bem quanto você. Isso é passivo-agressivo. O cara sabe que você... não sabe. E aí, blogueirinho? O blogueirinho, ele carrega uma raiva tão grande dentro da pessoa que tá te falando. Só que tem gente que fala, não sabia nem que ele era advogado. Não sabia? Cara, põe meu nome no escavador e tu vai ver mais de 2.000 processos ativos. Então, tipo assim, mais de 2.000 pessoas que eu ajudei, continuo ajudando e chega mais, graças a Deus. Então, assim, se você não sabe, usa a internet, cara. Para de falar bobagem aí, falar porque eu crio conteúdo, eu gosto de gravar vídeo, eu gosto de estar falando, eu vou ser um profissional de qualidade ruim, então... Só que, assim, quem fala isso, eu não tenho tempo para dar palanque para essas pessoas, porque eu tenho muita gente para ajudar, que chega para falar comigo, com a minha equipe. E eu sou muito grato a isso. Agora, Geoffrey, a gente acompanhou algumas polêmicas envolvendo alguns profissionais, né, do direito, como, por exemplo, né, esses profissionais que, assim como você, viram influência. É o caso, por exemplo, da Deolane, né, que há uma polêmica muito grande e o que se fala é a ostentação, né? Claro, ela é investigada pela questão dos jogos nas plataformas online, mas antes disso já havia uma polêmica muito grande, né? Ela era acusada ali de ostentar, né, e mostrar uma vida de luxo, que se pensava muitas vezes que essa vida de luxo vinha dessa vida de influência associada também com a vida de advogada, né? Isso gerou ali uma revolta da OAB muitas vezes contra ela, né? Essa posição dela. Como é que você vê essa repercussão, né, de influencers que também são advogados, mas acabam buscando mostrar uma vida de luxo, né? E aí passa essa imagem tipo que advogado realmente é essa pessoa que tem essa vida luxuosa. Mas o ponto que eu gosto de chamar a atenção é que a advocacia é uma profissão extremamente lucrativa. A advogado é um profissional que cobra consulta, que cobra pelo que acha justo. Então, assim... Essa situação específica não foi a OAB nacional. Teve uma proposta sobre isso, querer regulamentar o comportamento do advogado nas redes sociais. Mas isso, no meu entender, é muito temerário, porque como é que a OAB, naquele momento, ela se posiciona como guardiã da democracia em algumas ocasiões, né? E ela, por sorte, não foi para frente, né? Enfim, foi uma proposta de uma pessoa isolada que fazia... Eu não sei ao certo como aconteceu, mas ela... de impedir a manifestação do advogado. Sabe, a nossa liberdade de manifestação, ela está protegida pela Constituição. Não importa. O advogado defende essa liberdade de manifestação. Se eu vou me manifestar A, B, C ou D, eu tenho que ser livre para falar. Claro, eu vou responder pelas consequências, mas qual é o que é de errado de você mostrar o que tem? Se você adquiriu de forma lícita?
sabe? Achei sem sentido, de verdade. Mas por sorte não foi pra frente. Tem muito advogado que tem uma condição financeira muito boa, que, claro, Grandes nomes. ele mostra a vida dele. O cara tem um bom carro, ele mostra o carro dele. Ele tem uma casa boa, vive bem financeiramente. Eu não posso mostrar minhas conquistas. Eu não posso me orgulhar pelo que eu conquistei. Então, assim, por sorte não foi pra frente e a vida passou. Ela tem as situações dela e é isso. Mas, ela, claro, ela é advogada também, tem seus outros negócios, assim como vários advogados também têm outros negócios. Tem advogado que é empresário, eu sou um advogado empresário, né? E tenho uma vida muito boa, graças a Deus, e mostro que me convém. É até porque em toda profissão tem aquele profissional que é um profissional que consegue, né, crescer financeiramente de forma honesta, mas claro que sempre tem aqueles outros, sempre vai ter aquele, né, que de certa forma mancha ali um pouco a imagem, né? Acontece isso no jornalismo. A classe dos advogados é uma classe muito numerosa, é uma classe muito grande. São mais No Brasil, então. Só em São Paulo são mais de 400 mil advogados. No Piauí são mais de 20 mil. Assim, eu acho que hoje o AB já tá 24 ponto não sei o que, o número aí. Então, assim, tem muita gente, assim como tem muita gente boa, tem o seu percentual que não é um profissional que performou bem. Assim, existe em toda profissão. O ser humano é um ser que é passível de muita coisa, né? É. Você não tem um comportamento uniforme. Nem na sua casa, na sua família, você não tem todo mundo que é de um mesmo jeito. Todo mundo é de um jeito, é diferente. Claro, é. Então isso acontece muito, sabe? Mas normal. Agora, quando você diz aqui no A10 Cash que ser advogado é uma profissão lucrativa, essa hora tem muita gente pensando, vou já buscar aí fazer o Enem, vou buscar uma vaga aí em uma faculdade. Eu estou pensando aqui em voltar para o meu curso de Direito, terminar, fiz 4 períodos, dá tempo de terminar aí Eu recomendo. os outros, olha aí, de terminar os outros períodos, mas isso leva muita gente, de fato, a buscar a faculdade de Direito. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, a minha turma tinha 90 pessoas. É muita gente entrando no mercado todos os anos, né? E são profissionais, como você disse, de todo jeito, né? Tem gente que está ali realmente só pensando no dinheiro, né? E essas pessoas que entram realmente no mercado só pensando nisso, elas acabam, de certa forma, prejudicando a imagem desse profissional, porque a gente está falando aqui da comunicação. É importante você ser um profissional que tem uma boa comunicação, mas é importante também você ser um profissional humano, porque você vai estar lidando ali com pessoas que têm demandas de décadas que elas querem resolver, sofrimentos, brigas familiares, uma série de demandas. E muitas vezes essa pessoa encontra um profissional que não tem esse lado humano, né? Um profissional que está ali em busca apenas de lucrar, né? Mas a gente tem que olhar o aspecto macro da coisa. A gente não pode esquecer que o advogado é um profissional privado que não tem horas extras, não tem aposentadoria, não tem salário, não tem 13º. Se ele se acidentar, quem vai pagar a conta dele? Se ele ficar inválido, se ele morrer, a esposa ou o esposo não vai ter pensão. Então, o primeiro passo é que o advogado é um empreendedor. Esse aspecto do lado humano que se espera, eu acho que o lado humano se espera de qualquer profissão. Uma pessoa que tem um olhar humano de acolhimento, de quem vai ajudar. Mas a gente não pode esquecer que o advogado precisa ter suas obrigações financeiras. Inclusive, eu estou alterando a estrutura societária do meu escritório justamente pensando na sucessão. E como vai ser na minha falta, no meu falecimento, caso eu não consiga mais exercer a minha atividade. Sua esposa é advogada? É advogada, é minha sócia. Então, assim, a gente tem que ver o advogado sob vários prismas. Como um profissional humano que se espera ser ético, leal ao cliente que contrata ele, que vai resolver a demanda, que vai ter atenção ao caso. E aquele profissional que vai cobrar o justo. Porque ele vive disso. A gente não pode esquecer do aspecto privado do advogado. Até porque a gente sabe que não existe advogado grátis. Existe a possibilidade da advocacia pro bono, que o cliente recebe no final um percentual, mas o advogado grátis que seria o defensor público, mas ele ainda assim ele é remunerado pelo Estado. Ele é muito bem remunerado, inclusive. Inclusive aqui no Piauí agora está ocorrendo a regulamentação da advocacia dativa. Sim, que gerou uma polêmica grande, né? Gerou uma polêmica, mas eu achei uma polêmica desnecessária, sabe? Tem muito canto que não... Porque tem muito local que não tem defensoria que atenda aquela região. Mas aí é o ponto da polêmica dos defensores, né? Porque eles afirmam que
com a advocacia da ativa, o governo vai deixar de investir na defensoria. Pois é, mas aí quando você faz uma análise numerária falando de troca de dinheiro, claro, a defensoria é um órgão extremamente importante, mas tem que ver quando o Estado vai fazer isso. O Estado está há 30 anos e não faz. É justo esperar mais 5, 10 para instalar defensorias de forma lenta e deixar a população desassistida? E aí? O que é que a gente faz? Está buscando gelo? Espera? Então, no caso, você está dizendo que entre o interesse da defensoria e o interesse daquela pessoa que está lá, morro cabeça do tempo esperando esse auxílio jurídico, coloca em primeiro lugar o cidadão. Para que serve o Estado? Para servir a quem? Ao cidadão ou ao funcionalismo? Devia servir os dois, não serve. Não, o Estado tem que servir ao cidadão. Mas devia... Não é a premissa, o Estado tem que servir o cidadão. O cidadão que paga e mantém. Se o cidadão não é assistido pelo Estado, o Estado tem que buscar estratégias para mitigar isso. Claro. Ser investido na defensoria, né? Em 30 anos ele tem investido? Não, historicamente, né? Não, muito mais de 30 anos. Por exemplo, no Piauí, a questão da segurança pública passou muito tempo sem ter concurso e sem chamar a gente a contento. Sim. O que é que aconteceu? O contingente da Polícia Militar foi reduzindo, a população fica a mercê. Então, assim, as ações do Estado, elas têm que focar no cidadão. No cidadão, o foco é esse. Talvez tenha um diálogo, tenha um escalonamento disso aqui. A gente vai fazer o DATIV em determinadas localidades, mas vamos aumentar a quantidade de defensores, a quantidade de servidores do corpo de defensoria para aumentar mais. Eu acho que o foco... Acho não, certeza. O foco é o cidadão. Se o Estado não consegue fazer isso, já se mostrou ineficiente, vamos buscar medidas para mitigar. Tem 20 mil advogados aí querendo trabalhar também para ajudar o povo. Querendo trabalhar do seu modo. Querendo entregar uma boa prestação jurisdicional também. Porque advogado é um bom profissional. Então, esse é o ponto que a gente tem que só pesar. Equalizar expectativas. Tá? E quando a gente fala aqui dessa questão do advogado da ativo, a gente pensa nesse profissional que está se formando, né, que passou agora na OAB e que está diante desse mercado, que é muito amplo, né? Você, com essa sua experiência aí já de anos, né, como advogado e também como empresário, o que você diria para esse jovem que conseguiu passar agora no OAB, está aí diante do mercado? Para onde é que você vai? Por onde começa? Eu consigo resumir isso em uma única frase: foca em problemas reais. Foca em problemas de pessoas, que é aí que mora o dinheiro. O Brasil é um país muito burocrático, muito regulado. Então, o profissional do direito, ele consegue faturar com essa regulação do Brasil. Por exemplo, os Estados Unidos, o nicho de atuação que dá no escritório é de defesa do consumidor em busca e apreensão. Está perdendo veículo para o banco. Nos Estados Unidos não existe processo judicial para busca e apreensão. O cara está devendo o banco manda a carta para o cara, se ele não pagar, tem uma pessoa que vai guinchar o carro. No Brasil tem um processo, pede a tutela de urgência, vem a notificação extrajudicial. Existem alguns temas que são mitigados. Você vê agora o tema 152, que alterou a questão da notificação extrajudicial na busca e apreensão. Enfim, tem que ter um processo. E se existe um processo, existe a possibilidade de um advogado ou de um defensor público atendê-lo. Mas nos Estados Unidos não existe. Então, assim, essa regulamentação existe no Brasil, é útil para os advogados, porque o advogado precisa de demanda. Então, assim, a cada ano que passa, mais profissionais entram no mercado e tem muita coisa para resolver. O foco é problema real. Não foca em problemas imaginários e distantes. Por exemplo, eu adoro direito internacional, demandas de, sei lá, controle de condicionalidade, mas não tenho cliente. Compensa eu ficar hiper especializado numa demanda que eu não tenho cliente? Não. Primeiro vem o serviço, primeiro você começa, depois você melhora. Primeiro você começa e depois você melhora. Onde é que você mora? Quais são as demandas mais frequentes? Qual é o perfil social da população? O que é que essa população precisa? Eu moro numa região litorânea, eu moro numa região turística, eu moro próximo ao aeroporto, eu conheço muito dono de agência de viagem. Enfim, qual serviço eu posso prestar para essas pessoas? Hoje o agro, né, tá um mercado que está crescendo, né, nessa área jurídica. Né? Isso. E dentro do agro, quais são as demandas que existem? Quais são os processos que existem? Então, assim, tem muita coisa para você trabalhar. Demandas previdenciárias contra o INSS são demandas que muito advogado exerce. Qual demanda eu posso atender? Demandas criminais. Eu não tenho demandas criminais no escritório. Mas quais demandas eu posso atender? Então, assim, tem um campo muito grande, mas o advogado tem que saber
se posicionar. É que eu volto lá a questão da comunicação. O advogado sabe se comunicar, mesmo que seja um jovem advogado, mas consegue falar com clareza, explicando termos difíceis, ele consegue sim faturar bem. Claro, tem um conceito do marketing que é o MVP, que é começar uma coisa com o mínimo valor possível. Por exemplo, se eu quero começar a criar conteúdo para o meu escritório de advocacia, para a minha figura como advogado, o que eu preciso? Um tripé, um microfone, um softbox, quanto é que eu vou gastar? R$300, talvez? Fora o celular, né? Claro. Então, assim, você consegue já gravar um vídeo. Aí depois, o que eu posso fazer para melhorar? Aprender um pouquinho de edição de vídeo? Qual aplicativo funciona? Tem um CapCut que é de graça. Sim. Então, assim, você tem sei lá, um pouco de dinheiro, você consegue já causar a sua pequena relevância nas redes sociais e continua fazendo. Ó, tem um perfil meu que eu falo de direito do trabalho, ele já tem uns 8 meses. Sabe quanto tempo demorou para vir o primeiro cliente? 5 meses de gravando vídeo 3 semanas. Eu gravei uns 40 vídeos até vir o primeiro cliente. Você considera um tempo grande, né? Isso, Puxa, demais, 40 vídeos. 40 vídeos. Falando, editando vídeo, escrevendo legenda. 40 vídeos. Então, assim, é muita coisa para vir um cliente. Mas eu não parei. Eu fiquei constante, tem que ser constante. Então, uma dica também seria começar já na faculdade. Já se mostrar como esse estudante. Pode se mostrar como estudante, porque pessoas precisam de pessoas. E quando a pessoa vê que você é um estudante que está se posicionando, que sabe o que está falando, aí sim você tem a chance de ser lembrado na ocasião de uma contratação, né? Eu me arrependo de não ter começado antes, sabia? Começar lá na faculdade. Se bem que na época só tinha Facebook, eu acho. Nem dava, né? Agora, qual a área que dá mais dinheiro para o advogado? Eu lembro que eu via muito na faculdade, previdenciário, dá muito dinheiro. Quais são as áreas que dão disso? Tributário, mas é muito fechado. Se eu te falar que toda área dá dinheiro, tu acredita? Penal, tudo dá dinheiro. Penal é que dá mesmo, né? Dá também. Só que assim, depende muito do perfil eu chamo de produto. O que é um produto jurídico? É uma demanda que tem demanda no mercado, que você consegue cobrar, que você consegue fazer uma entrega rápida. Tem demanda tributária que dá dinheiro? Dá. Milhões. Demanda criminal que dá dinheiro? Milhões. A turma que atua na Lava Jato ganhou milhões e milhões. Previdenciário tem advogado no estado que ganha milhões por ano, vários milhões. Aqui no estado do Piauí, por exemplo. Sim. Bancário dá dinheiro? Dá, você consegue massificar suas demandas. Então, assim, só que qual o problema? As pessoas, no geral, elas não são constantes. Começa uma área, não dá dinheiro, pula pra outra, sabe? Tem que insistir, cara, tem que continuar fazendo. Como eu te falei, eu gravei 40 vídeos para vir um cliente, eu não parei. E vi um cliente que me rendeu um bom honorário. E agora começou a vir cliente. Já teve aquele momento de crise que você passou ali e pensou, poxa, vou ter que fechar aqui o escritório, não tá dando, tá difícil, já passou por esse momento aí durante essa caminhada? Porque é uma área que você tá muito bem, mas também, como toda área, tem aquele momento também de queda, né? Não, sabe por quê? Porque o advogado, ele planta honorários. Então, assim, no meu aspecto pessoal, o meu padrão de vida é um padrão de vida que eu sempre vivo menos do que eu posso. Justamente para ter um consumo baixo financeiro. Então, eu estou faturando um valor razoável de acordo com as minhas demandas. Eu tenho uma meta pessoal de processo. No mínimo 10 processos todos os meses, processos bons, eu cobro consulta, eu cobro honorário inicial, eu cobro minhas diligências. Então, assim, eu sempre tenho um bom escalonamento financeiro. Quando eu voltei a advogar, em 2018, aí eu passei 6 meses sem clientes. Pão duro bate. 6 meses é muito tempo. 6 meses é muito tempo. Mas eu morava com meus pais, eu não tinha despesa em casa, eu não tinha financiamento em meu nome, ou seja, não tinha nenhum tipo de conta. Então, assim, eu tinha uma boa reserva financeira, então, assim, eu consegui me organizar, sabe? Mas eu entendo que advogar é um negócio que exige muita constância e auto-organização. E é aí que muita gente peca, porque você começa a viver um padrão acima do que pode, aí quando tem um mês ruim acontece, então você tem que... Essas é regras da vida. Viva com um padrão menor do que você pode bancar. É isso. Que aí quando chegar um mês ruim, claro que eu tive um mês ruim financeiramente. Talvez o maior esforço financeiro que eu fiz recente foi a compra de uma casa. O maior esforço que você possa imaginar financeiramente eu canalizei na compra da casa. Ficamos só com um veículo na minha casa, mas assim, faz parte do esforço, faz parte do crescimento, você se esforçar para ter alguma coisa, sabe? Ainda mais quando é uma coisa substancial. E, por sorte, o momento pior já passou,
Mas eu nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de fazer meus protocolos, nunca deixei de faturar, mas só que esse momento de compra de imóvel é um momento muito delicado da vida Sim. de uma pessoa, né? E deu certo também, continua dando. É como eu te falei, eu acho que eu sou muito resiliente, assim, com coisas ruins que acontecem. Eu já, como eu te falei, eu passei 6 meses sem ganhar um real. Eu sou acostumado ao processo demorar, então assim, eu sou muito tranquilo quanto a isso, eu não me abalo. E quando eu não tenho nada para fazer, eu tô gravando vídeo, eu tô estudando novas teses, eu não paro de tentar. Eu tento o tempo todo. Agora, dentro dos vídeos, né, desse profissional que se mostra ali nas redes sociais, né, quais são os vídeos das áreas que dão mais acesso? Pois é, interessante pergunta, né? Porque você tem que pensar na cabeça de quem vai te contratar. Por exemplo, se você atua com direito empresarial, dependendo do nicho, aí você tem que pensar, será que o empresário quer ver esse tipo de conteúdo na internet? Será se ele não quer ver um blog, um artigo mais bem redigido? Será se o cliente do previdenciário, que quer um benefício previdenciário da zona rural, senhorzinho de 60 anos, você acha que ele está no Instagram? Não. Então, assim, depende do perfil de cliente. Por exemplo, o perfil de quem atua com passageiro aéreo, demandas indenizatórias, o perfil está na internet, tá lá o cara. Demanda bancária. Dentro da demanda bancária, tem trabalhista bancário, tá na internet? Talvez. Demanda de processo contra banco, tá na internet? Tá. Mas já demanda de empréstimo consignado de trabalhador rural, segurado especial, ele não tá na internet. Talvez a neta esteja, um filho esteja, mas esse cliente ele vai ter muita dificuldade de contratar. Então, assim, você tem que pensar muito na cabeça do cliente. Por isso que é importante análise de dados. Qual a idade do meu cliente? Aí, nesse caso, por exemplo, o advogado tem que ir para o interior, tem que fazer... Não necessariamente. Como é que ocorre, então, essa comunicação com esse cliente? Qual cliente? Esse, por exemplo, o previdenciário, né? Previdenciário essa pessoa que está fora da internet. Aí é muito humano. Pessoalmente, o cara tem que ir para onde o cliente está. Associação, sindicato, alguma atividade, alguma secretaria de município, alguma coisa desse sentido. Conhecer pessoas. Não é um cliente predominantemente da internet. Mas dentro do previdenciário tem, por exemplo, o BPC, que é uma demanda, dependendo do perfil, o cliente está na internet. E aí o profissional, ele tem que estar de olho também nos assuntos que estão repercutindo. Verdade, dentro do... E está atualizado, né? E está vendo o que está repercutindo, né? Dentro do nicho tem que saber o que tá gerando engajamento, o que está gerando audiência. Por exemplo, esse perfil de cliente é um perfil que eu não consigo abarcar, porque eu não tenho tempo para ter esse nicho de atuação no meu escritório. Então, é um cliente que eu não falo para ele na rede social. Eu não crio esse tipo de conteúdo, porque eu já sou tão ocupado com outros nichos, que como eu te falei, o direito é muito vasto. Tem muita coisa para você falar. E se você falar de tudo, você não fala de ninguém. E aí, eu estava observando ali, né? Você até citou aqui o seu vídeo, né? Que teve muita repercussão, você falando sobre essa questão, né, da empresa que é a concessionária de águas, né, aqui em Teresina. Você falou até de uma forma geral, né, dessa situação, porque são processos que acontecem no Brasil inteiro, né? Não são processos só aqui de Teresina. Essa questão do consumidor, né, do direito do consumidor, é também uma área que chama muita atenção, né? Você recebe muitos pedidos ali na sua rede social, principalmente nessa questão dos serviços de água, esgoto e dos serviços também de eletricidade, né? De iluminação? Eu recebo, só que é como eu te falei, a rede social do advogado, ela tem uma rede que educa a audiência dele. Tem muita gente que tem uma confusão sobre o que é certo e o que é errado. Sim. Então eu tenho que escalonar a audiência para saber, olha, isso está certo, isso está errado. Por sorte, eu tenho um bom corpo de atendimento no escritório que faz essa triagem do cliente. Tem cliente que chega, tá cobrando uma taxa de esgoto 100%. Infelizmente está correto. Já na lei, né? Está na lei. Então, assim, eu não consigo te ajudar nesse caso. Não adianta a gente processar pedindo para reduzir a taxa, porque o juiz não vai entrar nesse aspecto do mérito do contrato que foi formado. Não sei que o município, ou através da AR7, entre com uma demanda específica. Mas, assim, o consumidor não é uma demanda que eu acho que seja interessante. Mas, se tem a ligação, se não tem a ligação, perdão, na rua, é uma demanda interessante. Agora, se tem a ligação e o cliente não fez a conexão, é problema dele. O serviço está disponível, pode ser cobrado. Então, assim, eu preciso ensinar, porque tem dois tipos de clientes nesse perfil específico, sim, indignados. Uhum. O primeiro está indignado porque está pagando 100% da taxa de esgoto e essa indignação não consegue resolver pela via judicial, só se o município entrar. E a segunda indignação é o cliente que paga e não tem nem a conexão, nem a ligação. Aí, beleza, eu consigo ajudar ele se não tiver a ligação na rua.
Agora, se tiver a ligação e ele não fazer a conexão, aí eu não posso. E aí teve aquele caso daquela família em que o esgoto voltou para dentro de casa, né? Nesse caso aí, você atuaria como advogado? Eu atuaria. Eu já tive uma demanda dessa no escritório, foi outro estado, inclusive, que o esgoto voltou para casa da pessoa. Venceu. Foi um bom processo. Mas assim, inclusive, teve uma demanda da mulher que ficou presa. Questão dos cajus envenenados. Sim. Aí o pessoal questionando, ela vai ter uma boa indenização. Aí eu comentei até, o pessoal repercutiu bem esse comentário. Pessoal, eu vou ser muito honesto com vocês. Uma indenização como essa é improvável que passe, sei lá, de 30 mil reais, de 20 mil. Acredita? Ela ficou 5 meses presa, correndo risco de vida, realmente, porque ela podia ser morta dentro da prisão, ser agredida, sofrer, até pegar uma doença ali dentro do sistema prisional. Por que esse valor? Eu faço uma comparação com o episódio morte. Eu já tive alguns processos contra alguns estados, inclusive no Piauí, que houve morte da pessoa. E o dano moral não foi muito distante desse valor que eu te falei. Ou seja, se a pessoa morreu, o dano moral ficou, sei lá, 50 mil reais. Você acha que a pessoa ficou presa e vai ter 50 mil? Vai ser menos. Claro que vai ser menos. Então, assim, se a gente estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, a indenização seria milionária. Mas no Brasil, essa é a realidade. Ou seja, a gente não pode lutar contra o que não depende da gente. É o que existe, é o que está posto. Basta a pessoa procurar no Juiz Brasil aí, procurar julgado, coloca morte. Desculpa, responsabilidade do Estado, objetiva ou subjetiva, não sei. Vocês vão ver o parâmetro de indenização. E é assim que acontece, infelizmente. E pelo menos o Estado paga? Paga precatório. Mas aí é uma vida esperando. 10 anos, 15, 20. Tem gente que morre sem receber, né? Dependendo. A maior parte das pessoas. Dependendo A maior parte. Dependendo do É valor. triste, né? Mas assim, mas aí que entra o ponto do, acho que até estoicismo, né? Depende de mim brigar quando se chama de precatório? Não. Depende de mim me resignar contra a questão das indenizações? Não, porque a métrica é essa. Então, eu não consigo me ocupar com o que não depende de mim, senão eu não consigo fazer meus problemas concretos. Eu acredito que a sua audiência ficou revoltada. Eu fiquei revoltada. Mas é verdade, eu já passei dessa fase de indignação, então estou tranquilo quanto a isso. E aí, quando o pessoal te ataca nos comentários, na rede social, qual é hoje a sua reação e como era no começo, né? Geralmente, gente, ele tá aqui, mas ele tá fazendo 20 coisas ao mesmo tempo, né? Como era no começo? Como é que você reagia quando você começou, não só no perfil da área jurídica, mas também no perfil de comida, né? Ali, influência já fui cancelado no perfil de comidas. Por quê? Foi uma época eu não lembro o que eu postei. Eu postei alguma coisa assim aleatória. Que não era relacionada à comida. Era uma bobagem. Aí começou o cancelamento, eu fiquei triste. Mas passou. Isso foi no começo? 2020, 2021. Eu perdi uns 3 mil seguidores. Então eu quero saber o que foi que você postou. Eu não me recordo. 3 mil? Eu não me recordo, acredito. Mas de lá pra cá eu ganhei mais de 100 mil. Então aquele cancelamento em nada, pra mim não serviu. Eu fiquei triste porque eu não gostei. Mas assim, quando você se expõe na rede social, isso acontece, faz parte. Tem quem gosta de você, tem quem não gosta e nunca ter trocado uma palavra com você. E eu não posso fazer nada, né? A impressão do outro pra mim, eu não tenho muito sentido assim. Cada pessoa tem sua linha editorial, a pessoa tem artista que você gosta, tem artista que você não gosta, tem profissional que você gosta. Sim. Então se a pessoa não gosta, não segue. Né? E vida que segue. Eu perdi 3 mil seguidores, meu ganhei mais de 100, então assim, graças a Deus, tem gente que adora o conteúdo, que gosta de ver. Eu gosto muito. Eu adoro, por isso que eu fiquei muito triste. Caraca, como é que esse pessoal fez isso comigo? Me esculhambando aqui. Tudo bem, beleza, vida que segue. Aí pronto. Só que isso aí eu perdi seguidores que não gostavam de mim. Eu parei de pensar, rapaz, esse pessoal que deixou de seguir são pessoas que não consumiam meu conteúdo, estavam só esperando alguma coisa que fosse desagradá-los. E são pessoas assim que não fazem muito sentido. Então, se eles deixaram de me seguir naquele momento da vida, talvez não fizesse sentido eles estarem seguindo o perfil. E por que eu vou me importar com essas pessoas? Hoje você consegue ter uma base do perfil dessa pessoa que te segue no perfil de comida? É uma pessoa mais velha, que gosta da comodidade? Toda idade. Ó. Toda idade, é variado, né? Os jovens. Mas eu acho que é o pessoal 25 mais. Sabe por quê? Porque o pessoal mais jovem parece que tá no TikTok agora.
Esse pessoal mais jovem é tudo TikTok. É verdade. Então acho que a 25 mais, aí homem e mulher, tem seguidor mais velho, de 70 anos, 75. Tem um pessoal que gosta. É um perfil bacana, a gente posta local, a gente posta coisa aleatória, posta piada, posta videozinho engraçado, a gente posta viagem, posta receita. É um perfil muito bom. Eu adoro o perfil. Inclusive, quando eu vou sair pra comer, eu olho o perfil pra procurar alguma coisa. Eu acho muito legal. Tipo assim, perfilzinho que não agride ninguém, não posta negócio de tigrinho pra tomar o dinheiro da pessoa. Olha que perfil legal. E o pessoal não vai gostar. É maravilhoso comer nos lugares de Teresina. O influenciador que não tira dinheiro da pessoa, um link de joguinho, É raro hoje, né? tem que agradecer, porque tem um bocado aí, entendeu? Você também já foi convidado, né? Para o tigrinho, Para o tigrinho, né? toda semana. É sério, mensagem. Aham. 20 mil por mês, 30 mil, por mês não, por semana, 30 mil. Sério, não, sai fora, dispenso. Muito dinheiro ainda. É muito dinheiro, mas eu não quero, dinheiro amaldiçoado. Tô fora. É verdade. E nem precisa, né? Porque como advogado tá muito bem. Vou trabalhar, eu não tenho pressa para viver bem financeiramente, sabe? Estou tranquilo. Eu já tive pressa, hoje eu quero pagar minhas contas, tomar um vinhozinho bom, comer uma carne, viajar quando possível. É isso, não tenho mais pressa não, tô tranquilo. Aproveitar a vida. Todo dia é lucro de vida, né? Porque morrer é muito fácil, convenhamos, né? Tipo assim, é isso. Inclusive eu não fiz check-up, eu não faço check-up, me cuido bem, que eu como muito. E é isso aí, vida que segue. Verdade, come muito e come bem. E foi um prazer Obrigado. conversar com você, Geoffrey. Acertou. Geoffrey, e conhecer um pouco aqui do seu trabalho e também sobre você. Parabéns, muito Obrigado, obrigada. obrigado. Eu que agradeço o convite e continue seguindo lá, curtindo, comentando, interagindo. Não brigue comigo, sou gente boa. Valeu, obrigada. Nada.